Olá, meus amigos e minhas amigas, como vai? Como vão? Tudo bem? Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias Meixo Sama. Mensagem de sabedoria. O homem costuma resignar-se a tudo, atribuindo ao destino o desenrolar dos acontecimentos. Mas todos podem mudá-lo de acordo com sua própria vontade. Mukti-Yoga, Gotas de Luz, volume 1, página 29. Faça valer a pena. Ensinamentos de Meixo Sama. Eliminação do medo. Conforme venho repetindo, nosso objetivo é a salvação da humanidade, o que em poucas palavras significa eliminar da sociedade toda espécie de medo. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. Dentre os três, o principal, indiscutivelmente, é o medo da doença. Nada é mais ameaçador para o ser humano. Certamente, ninguém conseguirá estar livre dessa apreensão enquanto estiver vivo. O segundo medo é o da pobreza, que evidentemente é movido pela própria doença. A realidade nos mostra que, por mais que a cultura se desenvolva, o medo da doença, ao invés de diminuir, tende a aumentar. Diferentemente do passado, as pessoas de hoje têm muito medo dos micróbios, considerando-os causadores das doenças. Em vista disso, medidas consideradas adequadas estão sendo tomadas, tais como os exames de saúde, vacinação, radiografia, entre outros. Todos os estabelecimentos criados para prevenir a doença, ou seja, postos de saúde, sanatório, hospitais públicos e particulares, dispõem de muitas instalações. As imensas despesas e a mão de obra necessária são incalculáveis, e o ônus impostos à sua população não é nada pequeno. Em seguida, falaremos do medo da pobreza. Sua maior causa, conforme me referi, é a doença. A vultosa quantia empregada no tratamento de uma doença é o prejuízo gerado pela impossibilidade de trabalhar, acarretando maiores dificuldades econômicas para os familiares. E tal situação piora quando o enfermo é o chefe da casa e vem a falecer. Isso certamente constitui uma das causas do negativismo aumentado na criminalidade após a guerra. Naturalmente, fato não deixa de ser uma consequência da guerra, cujos danos são passageiros. No entanto, a doença assume maior gravidade porque os malefícios que eles causam são permanentes. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. Isso porque, devido aos graves atritos entre os Estados Unidos e a União Soviética, a situação chegou a um ponto em que uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Além disso, nestes tempos em que existe uma arma terrível como a bomba atômica, até mesmo alguns cientistas dizem que, caso se inicie a Terceira Guerra Mundial, a destruição da humanidade será inevitável. Portanto, não é difícil imaginar que este seja o maior medo da humanidade na atualidade. A eliminação desses três grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. O bem da verdade. Até hoje, o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E, se realmente Deus existe, seu incomensurável amor não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação.
Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso, pleno de virtude e beleza. Absolutamente certo disso e imbuídos da mais inabalável convicção, estamos nos empenhando com força total. Que outro sentido poderia ter a profecia de Jesus Cristo sobre a chegada do reino dos céus, a não ser a predição deste ensinamento? Por tudo isso, estou convencido de que a verdadeira missão da religião é eliminar os 3 grandes medos aqui citados. 7 de janeiro de 1950, página 15 a 17, Alicerce do Paraíso, volume 2, Meixo Sama. Bom aprimoramento.